Ituano e Ponte Preta têm um embate direto pela liderança isolada da Série C. No outro confronto paulista, o Guarani tenta se afastar um pouco mais da zona de rebaixamento, mas para isso precisa superar um forte São Bernardo que luta pelo G8. Tem um confronto nordestino nos aflitos de duas equipes em crise, Náutico e Confiança. O CSA conhece nessa quinta rodada o adversário mais complicado entre os que teve dentro de casa, o Maringá, que luta na parte alta da tabela. O que dá pra gente esperar sobre essa quinta rodada da terceira divisão do Campeonato Brasileiro? Quais são os favoritos? Quais são os jogos que estão totalmente em aberto, as possíveis surpresas? Vou deixar um pouco da minha avaliação. Também vou trazer informações referentes à transmissão, onde você vai poder acompanhar a cada um dos jogos com imagem. Fique à vontade para trazer a sua expectativa, para trazer o seu palpite para cada um dos jogos. Também deixa o like para que o vídeo ganhe relevância e possa ser direcionado a mais pessoas. Também se inscreve no canal, todo dia tem futebol brasileiro por aqui, destacando principalmente as divisões de acesso, com mais destaque para a Série B, mas também tem alguns vídeos pontuais sobre a Série C. Falei sobre o início da trajetória dos nordestinos da competição, também trago sempre um pré e pós-rodada. Fiz isso nas 4 primeiras rodadas, também vou seguir fazendo isso nas próximas rodadas da competição. E bora lá, começando falando sobre os jogos de sábado. 4 partidas movimentam o sábado da Série C. Aqui a gente tem a classificação ao lado com Ituano, Ponte Preta e Maringá dividindo a liderança praticamente. O Ituano é o líder pelos critérios de desempate. Aqui na parte baixa da tabela a gente tem Figueirense, Anápolis, Náutico e Confiança. No pós-rodada 4 eu trouxe uma avaliação de o Náutico, apesar de eu não esperar um início brilhante do Náutico, mas eu não imaginava sendo um início tão desastroso. Confiança também, por mais que eu não esperasse ter um início tão brilhante assim, eu imaginava um Confiança tendo um desempenho e um aproveitamento um pouco melhor. Figueirense, pelos bastidores, já era um pouco mais imaginado isso, talvez não a lanterna. A gente tem também um Guarani que não havia pontuado até a rodada anterior, mas consegue uma vitória depois de toda a pressão da torcida, e não foi uma vitória por conta da pressão e por conta dos protestos. Teve uma mudança também nos bastidores do Guarani, comissão técnica inclusive, e aí o Guarani consegue a primeira vitória na competição. Quem sabe chega com algum tom de moral, e é sobre esse jogo que a gente começa falando, Guarani e São Bernardo. Acredito que são projeções diferentes, apesar do São Bernardo ainda não ter engrenado tanto na competição, mas se tem um Guarani que entendo que tende a lutar contra o rebaixamento, ou pelo menos ficar ali numa zona um pouco mais morta da tabela, contra um São Bernardo que tende a ter uma projeção de luta pelo acesso. Entendo que o planejamento, que o projeto do São Bernardo entrega uma solidez um pouco maior. Aqui, pelo fator novidade, pelo fator mudança no Guarani, eu entendo que é um jogo que está em aberto, mas olhando para as forças tanto do Guarani como para as forças do São Bernardo e o projeto São Bernardo, por mais que seja um jogo fora de casa, entendo que aqui a gente pode ter uma tendência para a equipe visitante. O outro jogo é de Brusque e ABC. Quando a gente olha para a tabela, a gente tem uma diferença muito grande entre as duas equipes. Mas a gente tem um jogo que pode trazer alguma surpresa. Por que eu estou pontuando isso? O ABC não fez um grande início de ano. O ABC, eu entendo que teve várias mudanças no giro para a Série C. Chegaram novos nomes, teve mudança durante o início da comissão técnica também, durante o início da temporada, e é um ABC que vem dando trabalho na competição. Se a gente olha, por exemplo, a última rodada contra o Ituano, o ABC teve mais volume do que o Ituano, o ABC pressionou mais, conseguiu jogar o Ituano para trás e terminou sendo punido pela falta de eficiência na definição. Então, a posição aqui do ABC e o aproveitamento talvez seja um pouco enganoso para o que ele consegue desempenhar em campo. Eu acredito que aqui a gente tem um favoritismo do Brusque, porque eu entendo que o Brusque é uma das grandes forças da competição e joga em casa, mas aqui é bom pontuar também
que é um ABC que deve gerar competitividade, é um ABC que deve gerar algum trabalho para o Brusque. A campanha inicial do ABC, ela não é com vitória, não tem nenhuma vitória, mas é uma campanha que teve alguns adversários da primeira prateleira, o Ituano foi um deles, e foi um ABC que conseguiu gerar trabalho. Então acredito em uma tendência do Brusque, mas em um ABC que, não se enganem pela posição, deve gerar algum trabalho para o Brusque. Anápolis e Ipiranga. O Ipiranga me surpreende um pouco, né, estando no G8, joga fora de casa contra um Anápolis que me decepciona bastante. Eu imaginava que, se não fosse um Anápolis que iria brigar dentro do G8, mas pelo menos que teria uma condição um pouco mais confortável na tabela. Aqui eu entendo que o jogo está em aberto, mas pelo que as duas equipes demonstraram na competição, o jogo do Ipiranga contra o Londrina me assustou um pouco, olhando para o Ipiranga. Mas entendo que aquele jogo foi contra uma equipe que gerou uma competitividade muito maior do que o Anápolis tende a gerar. E depois foi o Ipiranga que conseguiu, e aí é de se avaliar como conseguiu, mas conseguiu evoluir o aproveitamento. Então aqui dá para a gente colocar uma tendência para o Ipiranga, mas vamos ver se o Anápolis consegue gerar algum poder de melhora. Náutico e Confiança, duas equipes que têm muita instabilidade na temporada, né? Olhando Copa do Nordeste para as duas equipes, olhando Copa do Brasil, né? O Náutico e Confiança também. O Confiança caiu na segunda fase, mas caiu atirando, né? Quase elimina o Ceará, levou o jogo para os pênaltis contra o Ceará, e é isso que impressiona, né? Essas duas equipes, elas conseguem ter rendimentos e aproveitamentos melhores contra equipes de uma prateleira um pouco mais alta. Nem estou falando da Série C, mas estou falando de uma realidade um pouco mais diferente. Na Copa do Nordeste contra o Ceará, o Confiança deu trabalho. Na Copa do Brasil contra o Ceará, o Confiança deu trabalho. Se olha para o Náutico no Campeonato Pernambucano, contra o Sport venceu. Olha para o Náutico também na Copa do Nordeste, teve alguns resultados muito abaixo, como foi a goleada para o CSA, mas teve outros em que o Náutico conseguiu ter um comportamento melhor. Como contra o próprio Ceará. O Náutico venceu do Ceará na Copa do Nordeste. É claro que as duas equipes passaram por mudanças. O Náutico teve a chegada do Hélio dos Anjos. Só que quando se avalia o início da Série C das duas equipes, o retrato é um retrato muito preocupante, né? O grande ponto de maior lamentação que eu entendo da torcida do Náutico foi para a derrota contra o Itabaiana na estreia. E aí teve o final do ciclo com o Marquinhos Santos, e se tem aí um ponto de buscar uma recuperação com o Hélio, mas uma recuperação que ainda não veio, tanto é que é um Náutico dentro da zona de rebaixamento. Aqui eu entendo que é um jogo bem imprevisível pelo comportamento das duas equipes na temporada. Então aqui tendência para o São Bernardo, tendência para o Brusque, e aqui talvez o Ipiranga, aqui totalmente em aberto. Olhando para os jogos do domingo, Caxias me surpreende pelo início, Retrô me decepciona um pouco pelo início. Imaginava que o Retrô, entre as equipes que subiram da Série D para C, Maringá e Retrô era as duas que eu colocava um pouco mais de fichas para lutar pelo acesso. O Retrô não está fora dessa briga, mas alguns resultados nesse início me colocam um pouco de pé atrás sobre a trajetória do Retrô daqui para frente. É um jogo fora de casa contra um Caxias que vem tendo bons resultados, um Caxias que vem no G4 da competição. Aqui não sei muito o que esperar. Acho que o Caxias me surpreende positivamente e o Retrô ainda não entregou tudo o que pode. Aqui entre Botafogo e Floresta eu vejo um favoritismo do Botafogo, né? Acredito que a posição do Botafogo tende a ser dentro do G8, e a do Floresta, apesar de vir de um bom resultado, acredito que o Floresta tende a lutar contra o rebaixamento ou está nessa faixa média da tabela. Aqui eu vejo um Botafogo que tende a vencer. Extremo equilíbrio aqui para Londrina e Tombense, duas equipes numa mesma realidade. CSA vai encontrar o adversário mais difícil entre os que ele teve como mandante. Então o CSA dentro de casa jogou contra o Anápolis e não teve um bom resultado, além também de algumas contestações em relação a desempenho. CSA jogou contra o Náutico, foi bem. Olhando para o retrato dos últimos jogos do CSA, uma grande vitória sobre o Grêmio na Copa do Brasil,
com viradas no jogo, e teve também o jogo em que foi derrotado na rodada anterior para o Ipiranga, desempenhando bem abaixo, tanto olhando para a intensidade como olhando para desempenho técnico. E aqui tem um fator de um Maringá que tende a ganhar e tende a figurar nessa primeira prateleira da Série C com alguma tranquilidade. O Maringá que tem um projeto muito sólido, olhando para os retratos dos últimos jogos. Teve aquele jogo contra o São Bernardo com algumas contestações contra a arbitragem, mas olhando para o retrato de competitividade do Maringá, é um Maringá que deve exigir demais aqui do CSA. Não me surpreenderia com um resultado melhor para a equipe visitante, mas eu vejo um jogo em aberto. O CSA consegue retratar um pouco do que fez contra o Grêmio, retratar um pouco do que fez contra, vamos lá, forçando um pouco contra o Náutico também. Claro que o Maringá vai exigir muito mais do CSA do que o Náutico exigiu, mas entendo que é um jogo que deve ter algum tom de equilíbrio também. Seguindo para os jogos da segunda-feira, Itabaiana e Figueirense. Esse jogo aqui tende a ser muito nivelado por baixo, mas é um Figueirense que passa por mudanças nos bastidores. Isso pode trazer um impacto positivo, mas entendo que para a permanência do Itabaiana, esse jogo aqui tende a ser fundamental. A vitória nesse jogo tende a ser fundamental. Entendo que é uma luta direta aqui contra o rebaixamento, olhando para um médio e longo prazo. E aqui, Ituano e Ponte Preta, o jogo que fecha a rodada. E que jogo, né? As duas equipes que estão no topo da tabela. O Ituano que até sofreu um pouco além do que eu imaginava contra o ABC, mas conseguiu vencer. E aí vem um fator de definição, fator de resistência defensiva, fator de qualidades individuais, e o Neto Berola foi muito destacado a partir disso daí. E uma Ponte Preta que consegue também ter um bom caminho inicial de Série C, e acredito que é uma Ponte que deve seguir nessa faixa de tabela. Falando sobre transmissão, e aqui completamente em aberto, falando sobre transmissão, onde dá para acompanhar cada um dos jogos, antes de dar sequência aqui no vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Eu venho acompanhando muito mais a Série B do que a Série C. Então, na Série B as avaliações elas são muito mais detalhadas. Eu trago avaliações além da rodada pré e pós, eu trago outros destaques também. Então, se você curte a Série B, tem outros conteúdos por aqui para você acompanhar, com um grau de avaliação melhor. Mas olhando para a transmissão desses jogos, Náutico e Confiança vai ser transmitido pelo Nosso Futebol Aberto, pela Band e também pelo Nosso Futebol Fechado e Danzan, né? O Nosso Futebol mais Nosso Futebol no YouTube. Anápolis, na verdade, Guarani e São Bernardo. É um jogo que vai passar pela Band também, e aqui vai muito da região, porque tanto Náutico como Confiança e Guarani e São Bernardo são jogos das 17 horas do sábado. Então, dependendo da região, se você está na região Nordeste, o jogo do Náutico contra o Confiança deve ser o da programação. Se você está na região Sudeste, o jogo do Guarani contra o São Bernardo deve ser o da programação. Além da Band, o Guarani e São Bernardo vai passar pelo Nosso Futebol Mais e pela Danzan, serviços fechados, serviços pagos. Os outros jogos, eles serão transmitidos apenas pelo Nosso Futebol Mais, e o jogo do CSA contra o Maringá, ele vai ser transmitido também pelo Nosso Futebol Aberto no YouTube. Deixa um pouco da sua expectativa, o que você está aguardando para esses jogos da quinta rodada, quem você acredita que tende a levar melhor, quem você acredita que tende a se sair melhor nessa quinta rodada da Série C. Deixa o like também, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, até a próxima.